Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Nós vamos seguir na playlist de Física para o Ensino Médio. Dentro da termologia, vamos tratar agora da termodinâmica, assunto importante e cobrado em concursos e vestibulares. O que vem a ser a termodinâmica? De uma forma bem sucinta, é o campo da física que se ocupa de estudar as transformações entre calor e trabalho. O calor vai gerar trabalho. É isso que está se ocupando a termodinâmica. É claro que temos várias situações, aqui de forma bem sucinta. Mas vamos lembrar primeiramente disso aqui, ó, do trabalho. Isso aqui é o símbolo de trabalho. Do ponto de vista físico, trabalho significa deslocamento. O deslocamento significa trabalho. Então observe que eu tenho aqui um bloco, tem uma certa massa, vai ser aplicado nele uma força e essa força promove o deslocamento. Agora esse bloco está aqui, ó, saiu de um ponto 1 para um ponto 2. Esse deslocamento está indicado aqui. Ó. Nesse caso, tanto a força aplicada quanto o deslocamento estão no mesmo sentido de direção. Não forma ângulos entre eles. Então basta a gente multiplicar, ó, a força aplicada pelo deslocamento. E já sei quanto de trabalho foi realizado aqui. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Se houvesse um ângulo entre o deslocamento e a força, nós teríamos que calcular o cosseno desse ângulo e multiplicar aqui. Ficaria multiplicado por esse cosseno. Como aqui força e deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido, basta multiplicar. Muito bem, então trabalho é igual a força vezes deslocamento. O que nós podemos falar sobre pressão? Nós queremos chegar a uma fórmula. Pressão é a força aplicada em uma determinada área. Vou passar o A multiplicando, vai ficar AP, vou deixar tudo minúsculo. AP é igual a força. Então, vamos adaptar essa fórmula aqui. Ó. No lugar do F, vamos colocar AP. Então, o trabalho está ficando assim. AP vezes o D. Eu só vou inverter a ordem, pôr o P primeiro. P é tudo multiplicação. E agora fica o AD. Tudo multiplicação. Peguei o AP e coloquei aqui, ó. Vezes o D. Muito bem, agora vamos voltar nossa atenção para a definição do trabalho quando nós falarmos da termodinâmica. Observe aqui, ó. Aqui nós temos um recipiente, podemos pensar numa seringa, e aonde está o vermelho é o êmbolo, ok? Aqui está simbolizando o calor. O calor está sendo aplicado nessa massa de gás. Nesse momento, então, expande-se as moléculas, elas ficam agitadas e, evidentemente, que forma uma certa força que pressiona esse êmbolo. Então nós temos uma força pressionando o êmbolo. Então nós criamos aqui um volume. Isso aqui, ó, nós vamos chamar de distância desse ponto a esse ponto. Como que se calcula volume? Nesse exemplo aqui, um tubo. É a área da base vezes a altura. E a área da base aqui é a área de um círculo. Importante é saber que o êmbolo está representando a área da base, porque ele se encaixa perfeitamente aqui, em qualquer situação. Então aqui seria um volume inicial. Um volume inicial é a área da base é o êmbolo, então é o A vezes a altura. A altura aqui é essa distância. Ok? Volume inicial é a área da base vezes a distância. Estou colocando D porque nós vamos adaptar aquela fórmula ali, ok? Agora vamos aumentar esse calor. Esse calor vai ser aumentado, está simbolizando aqui. Então, evidentemente, estamos aumentando a energia. Vai ficar mais agitada essas moléculas e elas vão conseguir empurrar esse êmbolo até aqui, ó. Então agora nós teremos esse volume aqui, ó. Vamos marcar daqui até ali. Agora a distância vai ser essa aqui, ó. Porque
aumentou o calor, aumentou a agitação das moléculas, elas ganharam mais força. Olha o F aqui, ó, empurraram o êmbolo até aqui. Então, se eu quero calcular esse volume aqui, ó, o volume agora eu vou chamar de volume final. O volume final vai ser igual, novamente, o A representando a base, que é o êmbolo, vezes a distância, AD. Vamos agora prestar atenção para a gente chegar na definição do trabalho com relação à termodinâmica. Aqui no primeiro caso, o trabalho veio do quê? Da força aplicada nesse corpo pelo deslocamento. Nós multiplicamos a força vezes o deslocamento. Agora o que vai acontecer aqui? O trabalho, pessoal, é esse volume aqui, ó. Esse volume aqui, ó. Isso vai representar o trabalho. Tínhamos uma situação, aumentamos o calor, promoveu o deslocamento do êmbolo, aumentou o volume, evidentemente. Então o trabalho vai ser esse volume aqui, ó. Essa diferença. Como é que nós vamos calcular então esse trabalho? É esse volume final todo menos o volume inicial. Aí isso aqui vai representar o trabalho realizado por esse gás que expandiu-se. Então nós vamos escrever aqui, ó, o trabalho é o P. Então nós vamos fazer uma troca aqui. Como nós sabemos que o trabalho vai ser promovido pela diferença dos dois volumes, do volume maior com o volume menor, nós vamos escrever aqui, ó, volume final menos o volume inicial. E também podemos dizer que trabalho é pressão de ΔV. Ok? Então está definida a fórmula do trabalho, quando nós estamos falando de termodinâmica. Trabalho é a pressão vezes ΔV, que é a variação do volume. Volume final menos volume inicial. E vamos ver também que o trabalho tem uma representação física, uma representação diária. Aqui está, ó. Eu coloquei um volume 1, uma pressão 1, um volume 2, uma pressão 2. Aqui está tendo variação da pressão, mas poderia o volume 2 ter a mesma pressão constante. Não tem problema. Observe que a gente viu que o trabalho é igual a pressão vezes o ΔV, que é a variação do volume. Olha aqui é a variação do volume e aqui é a pressão. Então, na verdade, eu vou multiplicar pressão por volume e eu vou ter uma área. E essa área vai representar trabalho. Está aqui, ó. A área, ela é correspondente a trabalho. A área é correspondente a trabalho. Então, se eu calcular essa área aqui, ó, eu estou calculando a quantidade de trabalho obtida por essa alteração do gás, que foi aquecido e, evidentemente, se expandiu. Então, eu estou encontrando uma quantidade de trabalho. Então, trabalho é igual a pressão vezes o ΔV. Então, a gente conclui então, que o trabalho pode ter uma representação diária. Nesse caso aqui, ó, o que aconteceu? O volume 1 tem a sua pressão 1. O volume 2 tem a sua pressão 2. Então, eu vou calcular essa área aqui. Isso aqui, nesse caso, tem várias situações diferentes de área. Nós temos a área de um trapézio. Ele está com essa conformação. Aqui a base menor, é essa medida que você vai substituir. Essa aqui é a base maior, é essa medida aqui. E aqui a altura. Então, se eu fosse calcular, eu ia usar a fórmula de trapézio. Base maior mais a base menor, dividido por 2, vezes a altura. E eu teria essa área, e essa área iria indicar a quantidade de trabalho. Nós vamos ver vários exercícios, e evidentemente que esse tipo de exercício vai aparecer. Pessoal, dê like para o vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição aqui no canal Matemática Já. Nós vamos voltar nos próximos vídeos para dar seguimento ao estudo da termodinâmica.
Até mais. Tchau.